Graça e paz, Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, caros ouvintes. Já quero trazer uma mensagem para o seu coração, mas primeiramente quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus me concede de eu estar então transmitindo essa mensagem ao coração dos seus filhos. De antemão, quero agradecer o pastor, por o convite, por este programa maravilhoso. Que Deus venha abençoar cada vez mais este programa, que assim venha crescer, que venha edificar vidas, que venha transformar vidas, que venha trazer a salvação a vidas através do Evangelho, através das ministrações, através deste trabalho que tem sido realizado através deste canal. Convido o irmão e a irmã que nos ouve neste momento a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Quero ler para os irmãos o versículo 12. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. O que eu quero focar aqui em cima deste versículo, o qual eu li para os amados irmãos, é: sejam pacientes na tribulação. Sabemos muito bem, meu irmão e minha irmã, que nós temos enfrentado um tempo difícil. Temos enfrentado muitas lutas, muitas opressões, pois muitos já não têm buscado a Deus. E por muitos não terem buscado a Deus, a opressão, a sobrecarga tem vindo para aqueles que têm buscado, para aqueles que estão na presença, para aqueles que têm um chamado diante de Deus. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, que me ouvem neste momento, fomos escolhidos, separados, lavados, remidos para fazer a diferença neste mundo. Saiba, meu irmão e minha irmã, que Noé foi escolhido diante dos seus familiares para que então viesse construir a arca. Saiba, meu irmão e minha irmã, que eu e você fomos escolhidos diante dos nossos familiares para que então nós viemos então levar os nossos familiares à arca e assim trazer salvação aos da nossa casa. Entenda, meu irmão e minha irmã, que assim Moisés também foi escolhido para libertar o povo do Egito. Saiba que eu e você fomos escolhidos para libertar aqueles que estão vivendo no Egito. Entenda, meu irmão e minha irmã, que Josué também foi escolhido para que então conduzisse o povo até a terra prometida. E saiba, meu irmão e minha irmã, que eu e você fomos escolhidos para conduzir o povo até a terra prometida. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus veio para nos trazer a salvação. Ele foi escolhido para vir à terra e então nos trazer a salvação. Saiba, meu irmão e minha irmã, que eu e você fomos escolhidos para dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez aqui nesta terra, que foi trazer a salvação à humanidade. Vidas precisam conhecer o Evangelho, vidas que ainda não foram alcançadas, vidas precisam ser salvas, e essa salvação só vem através da pregação, porque não há como crer aquele sem que então venha ouvir a palavra de Deus. É necessário que exista, é necessário que tenha aquele que pregue. E eu e você fomos escolhidos para pregar a palavra. Então saiba que os profetas e os discípulos tiveram um grande papel, que foi então ali determinado por Deus. Saiba que eu e você temos um grande papel para exercer aqui nesta terra. Então eu e você não fomos escolhidos por acaso, mas eu e você fomos escolhidos porque Deus viu que em nós tinha algo diferente. Então saiba, meu irmão e minha irmã, que não tem como eu ou você fugir do propósito de Deus. Mas eu quero trazer algo ao seu coração. Eu quero trazer para o seu entendimento de que nós sabemos que nós já fomos escolhidos. Porém, muitas das vezes nós queremos recuar, queremos retroceder, queremos voltar, queremos parar,
por muitas das vezes enfrentarmos tribulações, enfrentarmos tempestades. Eu quero dizer algo para você, meu irmão e minha irmã que me ouve, que tribulações e tempestades nunca vai deixar de existir na nossa trajetória, nunca vai deixar de existir na nossa caminhada. Sempre vai ter tempestades, sempre vai ter tribulações, porque a própria palavra de Deus fala que nós devemos então permanecer firmes e que nós precisamos ser perseverante na oração e pacientes na tribulação. Nós precisamos entender, paciente na tribulação. É você entender que as tribulações vão existir, mas é você aprender a se dar com as tribulações. E então ser paciente para que então venha vencer as tribulações. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, de 3 tempestades, 3 tribulações que muitas vezes vêm sobre a vida do cristão. Existem tempestades que muitas das vezes vêm sobre a minha e sobre a sua vida, que é tempestades que Deus nos coloca para provar a nossa fé. Deus permite que nós venhamos enfrentar tempestades, tribulações, que muitas das vezes é para provar a nossa fé. O Senhor Jesus convida os seus discípulos para então atravessar o mar em um barco. Eu creio que todos conhecem, já ouviu falar desta palavra, o qual o Senhor Jesus Cristo repreende a tempestade. E no meio deste mar, a tempestade se levanta. Enquanto o Senhor Jesus está dormindo na proa do barco, os discípulos estão apavorados com aquela tempestade. Saiba, meu irmão e minha irmã, que Deus nos coloca em tempestades para nos provar. Para ver de que forma nós vamos agir. Se nós vamos então ter fé, se levantar e repreender e ordenar de que aquela tempestade venha cessar, ou se nós vamos então blasfemar, ou se nós vamos chorar, ou se nós vamos retroceder, ou se nós vamos parar. A atitude dos discípulos foi clamar, foi naquele momento ficar com medo e então pedir para que o Senhor Jesus Cristo viesse então atuar em meio àquela tempestade. O Senhor Jesus Cristo repreende aquela tempestade e aquela tempestade cessa. Saiba, meu irmão, que esta tempestade todos nós também iremos passar. É uma tempestade que nos prova, é uma tempestade que vem para o nosso aperfeiçoamento na fé, para que nós venhamos entender de que nós fomos escolhidos e que nós temos a autoridade de Cristo, o qual Ele nos concedeu, para que então nós viéssemos pisar a cabeça da serpente e da áspide, e que nenhuma obra do mal prosperaria contra nós, nenhuma obra do mal iria ter êxito contra nós, mas nós iríamos então desfazer as obras do mal debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus. O que falta muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, é nós se levantarmos com a boca profética, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, com a fé, e então repreender aquela tempestade. Deus permite que muitas das vezes nós vamos enfrentar algumas tempestades para nos provar e para ver até onde está a nossa fé. Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por alguma tempestade desta forma, deste tipo, que você se levante neste momento, repreenda esta tempestade, repreenda este gigante e ordene que ele venha bater em retirada, que essa tempestade venha cessar, porque, meu irmão, você irá ter vitória. E você irá passar por esta tempestade. E a tempestade irá cessar. Mas existe outra tempestade, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos fugir dela também. É a tempestade da desobediência. Muitas das vezes somos desobedientes, por sermos desobedientes a Deus, nós muitas das vezes se colocamos a esse tipo de tempestade, a esse tipo de tribulação. Saiba que Jonas foi desobediente a Deus. Deus falou para que Jonas fosse fazer ali algo, para que Jonas fosse pregar a Nínive. Mas Jonas, no lugar de ir pelo caminho que Deus ordenou, de ir fazer aquilo que Deus ordenou que então ele viesse fazer, Jonas
foi por outro caminho. Era para ir para um lado, Jonas foi para o outro. Quantos cristãos, quantas vezes nós não fazemos desta forma? Se você, meu irmão e minha irmã, que Deus levantou, que Deus trouxe, que Deus determinou de que então viesse fazer algo para ele, e você retrocedeu, você então recuou e escolheu ir para o outro lado, ir para o outro caminho. Você que tem estado distante da presença do Senhor Jesus, você que tem sido desobediente à voz do Senhor Jesus, saiba, meu irmão e minha irmã, que essa tempestade pode ser sinal da tua desobediência. Então eu convido a você, meu irmão, não espere de que então você venha ter que passar os dias no estômago deste peixe, porque tem pessoas assim como Jonas que não se arrependem no primeiro dia. Está passando pela prova, está no estômago do peixe, mas no primeiro dia não se coloca a se arrepender e voltar para Deus. Permanece no erro. Vem o segundo dia no estômago do peixe, mas não se arrepende. Mas vem o terceiro dia, até então vinha o arrependimento. Que esse orgulho não prevaleça sobre o seu coração, que este orgulho não prevaleça sobre a sua vida, mas que você venha se arrepender e que você venha se voltar para Deus e que então venha ali tomar posse do chamado que Deus tem para a sua vida e venha cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque esta tempestade, ela só irá cessar quando você voltar a então obedecer aquilo que Deus tem ordenado para que então você venha fazer. Saia da desobediência e venha para a obediência. Seja obediente para que então essa tempestade venha cessar. Então, se você, meu irmão ou minha irmã, provavelmente tem pessoas que neste momento estão ouvindo este áudio que já passou por esse tipo de tempestade, mas aprendeu com ela e hoje é obediente. Mas se você que está ouvindo este áudio neste momento e se está passando por esse tipo de tempestade, que você se coloque diante do Senhor Jesus neste momento e que então venha tomar posição daquilo que Ele tem para que então você venha fazer. Faça aliança com o Senhor Jesus e então venha seguir a trajetória que o Senhor Jesus Cristo quer que você siga. Eu quero falar da última tempestade, da tribulação, que esta não tem como nós fugir. Essa tribulação, essa tempestade é uma tempestade que nós iremos conviver com ela até o último dia de nossa vida aqui nesta terra. É a tempestade, então, que Paulo foi colocado. Paulo, então, foi preso. E ali ele teve que sair de um lugar para outro e teve que entrar em uma embarcação. E naquela embarcação existia ali o povo, então, que era ali alguns presos, como também tinha ali os comandantes, tinha ali os soldados que os conduziam de um lugar para outro. E Paulo ali era como um instrumento para aquele povo. Porém, de início, o comandante não olhou para Paulo como se ele fosse algo útil. Saiba, meu irmão e minha irmã, que nós estamos nesta embarcação que Paulo estava. Muitas das pessoas dentro de nossa casa, muitas das pessoas no nosso trabalho, muitas das pessoas até mesmo no nosso ministério, muitas das vezes olha para nós e muitas das vezes não dá nada por nós. Muitas vezes não nos ouve porque acha que o que nós temos para falar não tem importância. O comandante daquele navio não ouviu Paulo e se colocou então a prosseguir. E por não ouvir Paulo, entrou em uma tremenda tempestade, se colocou em uma tempestade no meio do mar. Muitos de nossa família, muitos hoje em dia não têm ouvido. Muitas das vezes nós falarmos e por não ouvir, nós falarmos, por não dar crédito àquilo que nós falamos, porque acha que muitas vezes nós não temos um direcionamento de Deus. Eles então seguem as suas próprias vontades, as suas próprias trajetórias e por isso se colocam em tempestades, se colocam em temporais. Ei, meu irmão e minha irmã, não se importe se não tem ouvido você, se as pessoas não têm te ouvido. Eu quero que você entenda, permaneça apenas na posição. Sabe por quê? Porque aquele povo não ouviu Paulo. Só que no momento que veio a tribulação, no momento que veio a tempestade,
Olha quem é que estava lá novamente para orientar aquele povo. Olha quem é que estava lá, Paulo. E neste momento, então, vieram dar ouvidos a Paulo. Saiba que vai ter um momento diante da sua família, para aqueles que não te ouvem, para aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus, ou até mesmo no seu trabalho, ou até mesmo aonde você evangeliza. Eu quero que você entenda que quando vier a tempestade, vier a tribulação, eles irão te procurar. Vão te procurar. E o mais interessante é porque você vai ter as coordenadas de Deus para direcionar aquele povo, para orientá-lo, para que então nenhuma dessas vidas que Deus tem colocado sobre as suas mãos venha se perder. Porque assim foi para com Paulo. Deus permitiu que então Paulo fosse preso, Deus permitiu que então Paulo fosse transferido de um lugar para outro, Deus permitiu de que então Paulo viesse enfrentar aquela tempestade, mas no final Deus fala para Paulo que aquelas almas então estavam nas mãos de Paulo e que elas seriam ganhas por Paulo. Saiba, meu irmão e minha irmã, por maior que seja o preço que você tem pagado, por maior que seja a tempestade que você tem enfrentado dentro da sua casa, entenda, meu irmão, de que Deus colocou estas almas sobre as tuas mãos para que então nenhuma se perda, mas para que todas venham se salvar e elas serão direcionadas através de você. Não só na sua casa, meu irmão, mas você que pastoreia, você que é líder de alguma equipe, de algum grupo na sua igreja, você que é diácono, entenda, meu irmão e minha irmã, se o fardo está pesado, se as almas estão dando trabalho, se não são obedientes, permanece neste barco, permanece neste navio, porque estas almas, elas serão direcionadas por ti e nenhuma se perderão, porque Deus te escolheu para então estar à frente destas vidas, para então estar conduzindo este povo, para então estar conduzindo estas almas, e nenhuma irá se perder. Então basta que você então permaneça, porque esta tempestade, ela irá até o último dia de nossa vida aqui nesta terra. Então você entrou nesta embarcação, você que me ouve, meu irmão e minha irmã, então não basta você querer pular do barco, porque você tem responsabilidade sobre essas vidas que Deus tem colocado sobre a sua vida, para que então você venha cuidar. Então eu quero, meu irmão e minha irmã, que você entenda que existem essas três tempestades, essas três tribulações que muitas das vezes vai vir sobre a nossa vida. E é necessário que nós então venhamos saber em qual tempestade nós estamos. Uma, nós sabemos que nós não iremos sair dela, que é a tempestade que Paulo vivenciou. Mas o mais importante é que em meio a tudo que você vem enfrentar, que no final vai ter salvação para os seus. Então fique com esta palavra no seu coração e guarde no seu coração estas palavras. Não seja desobediente, para que então não venha viver na tempestade, enfrentar a tempestade como Jonas enfrentou. Basta que você permaneça sendo fiel e obediente, fazendo a vontade do Deus Altíssimo. Fique com esta palavra no seu coração. Eu já agradeço a minha oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.